26 da pauta do dia, que é um habeas corpus da minha relatoria. Está em mão. 13? Ó, o 9 não vai, não? 9? 9 o quê? Do adiado? Adiado. Ué, eu prestei. Pode ser, não, sem problema. Por que a gente não acaba os adiados, 9 e 10? Pois é, mas os adiados tem que ter preferência, não, porque os coitadinhos já foi julgado. Então vai pensar mais. Hã? Ela fala assim, reparação não salva a possibilidade de fazer. Tem advogado para sustentar, né? Ah, tem advogado para sustentar ainda? Tem. Por isso que é. Não, então bora. Vamos. Não é um questionário, né? E vai ser rápido também. Vamos lá, número 26, habeas corpus criminal de Goiânia, 5144290.67. Sou o relator, paciente Warley Felipe Porto da Silva, 26 do dia. Impetrantes, Dr. Michael Souza Maia e Dr. Felipe de Souza Batista. Dr. Michael, boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite, Excelência. Como está? Tudo bem? Sim, ótimo, graças a Deus. Vossa Excelência. Muito bom. Doutor, Sua Excelência está com a palavra. Primeiramente, muito obrigado. Cumprimento a todos aqui na pessoa do desembargador relator. Novamente, é uma honra estar perante a Egrégia Quarta Câmara Criminal, concorrendo com sustentação oral em uma ordem de habeas corpus. Excelência, eu tentarei ser sucinto, até mesmo por conta do horário. Trata-se de um habeas corpus que visa combater uma decisão do primeiro juizado especial de violência doméstica da comarca de Goiânia. Temos, Excelência, que, num dado momento, a suposta vítima, ela buscou a delegacia da mulher relatando que teria ocorrido uma discussão entre ela e o companheiro dela, esposo, então paciente, e que na oportunidade ele teria ameaçado. Em decorrência disso, foi solicitado pela autoridade policial as medidas protetivas, as quais restaram deferidas no dia 26 de julho de 2024. Excelência, em momento posterior, a suposta vítima retomou o contato com o paciente, enfim, reataram o relacionamento, mas antes de reatar o relacionamento, ela foi e fez a retratação junto à delegacia. E ela e o paciente, de forma equivocada, ele não estava orientado à época, achou que em decorrência dessa retratação, ele poderia retomar o contato. Ele estando com ela, depois de um lapso temporal, ela contatou o Nudem, informou que ele estaria mantendo contato com ela. Em síntese, seria isso, momento qual foi determinado, então, a instalação de tornozeleira eletrônica. Excelências, agora eu tenho que entrar um pouco mais na questão do ocorrido. Excelências, temos que a suposta vítima, conforme laudado e está dentro do processo, ela sofre alguns transtornos, tá? Inclusive, ela já foi diagnosticada pelo médico psiquiatra Luiz Gonzalo, abre aspas, transtorno efetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintoma de psicótico. Ainda pondera, abre aspas, delírios de ciúme e risco de heteroagressão. Depois que ela teve diagnóstico, ficou em uma clínica, ela foi também diagnosticada no Centro de Atenção Psicossocial Esperança, pela doutora médica Fernanda Rojas, a qual, abre aspas, laudou. Ciúme excessivo, delírios de traição, oscilação de humor, sem crítica à doença, observa necessidade de tratamento psiquiátrico, risco de heteroagressividade com terceiros. Então, esses foram os dois relatórios atestando realmente que ela tem, enfim, um determinado problema que ela necessita de tratamento. Aqui, Excelência, eu tenho que voltar à situação realmente da briga, da suposta briga a qual ocorreu. Temos que, quando ela esteve na delegacia, que ela narrou essa suposta briga, essa suposta ameaça, ela teria informado que o paciente teria doado o apartamento em que moram a uma mulher, certo? E que isso teria ocasionado uma briga. Aqui, Excelência, eu fiz a menção primeiro nos relatórios médicos, para depois entrar na questão fática, que é muito importante entender realmente o que é a suposta vítima. Quando a delegacia ela relatou isso, a gente juntou aos autos, e foi juntar também aos autos na delegacia, a certidão de interruptor desse imóvel,
seria o motivo da suposta briga. Esse imóvel, ele é da irmã do paciente que ela adquiriu da consultora em 2015. Inclusive, esse apartamento que ela alega que ele deu, teria dado para alguém, em 2022 passou sob uma partilha entre a irmã do paciente e o cunhado do paciente. Então, assim, não teria como o paciente doar algo que não é dele, certo? E outra coisa que é importante a gente trazer à baila é que, num determinado momento, a juíza ACO de primeira instância, ela determinou que fosse realizado um estudo psicossocial. Enfim, em uma pessoa da assistência social, ela concorrendo com o ônibus público, ela buscou a suposta vítima aqui, aonde essa assistência social, por nome de Iraídes, ela pegou ela com plena determinação, ela foi vítima, da suposta vítima que alega foi ameaçada. Ela foi agredida verbalmente por essa suposta vítima, e ainda, não suficiente a isso, essa suposta vítima, a qual narrou essa ameaça, essa briga, ela dissimulou e insinuou que essa assistente social seria amante do paciente. Então, assim, temos alguém que goza de fé pública, que foi mencionado nos autos, que foi vitimada por uma imaginação, por um delírio, enfim, de ciúme por parte da suposta vítima. E isso está ocorrendo com o paciente. Aqui, excelências, eu vou ler rapidamente, abre aspas, o que a assistência social declarou. Conforme estudo realizado, observe-se que, no caso, não tem relação com violência de gênero, mas com saúde mental da requerente. Conforme informações obtidas, eu vou reservar o nome da suposta vítima aqui, é acometida por questões psiquiátricas, não aceita tratamento, e vem tendo crises cada vez mais intensas e recorrentes, colocando em risco a si e a outros. Durante contato telefônico para agendamento da entrevista presencial, a suposta vítima, que ela citou o nome, reagiu de forma agressiva com o uso de palavras ofensivas, supondo que essa técnica era amante de seu marido, desligando de forma brusca, impossibilitando qualquer tipo de contato. Ou seja, excelências, temos uma situação que foi fantasiada, uma suposta denúncia, em decorrência do apartamento que nunca foi doado, e nem pode, nem tem como ser doado. Depois tem alguém que estava concorrendo com o ônibus público, que foi agredido verbalmente por essa suposta vítima, e, enfim, que foi insinuado, simulado que ela seria amante do paciente, demonstrando realmente a falta de estabilidade e até falta de coerência naquilo que é dito pela suposta vítima. Tá? Temos aqui, excelências, que já foi julgada a situação até menos complexa que essa pelo tribunal, onde ocorreu a concessão da ordem, aqui eu cito HC 013167-11. E outra coisa que é importante, excelências, temos que no dado momento, a vítima retomou o contato com o paciente. Inclusive, está na ata notorial, está acossada aos autos, e a vítima, ela conta nas mensagens de telefone enviado por ela, convite para jantares, pedidos, até declaração de amor. Então, ou seja, ela foi à delegacia, prestou, teve a medida protetiva, ela retratou, e nesse retratar, por não estar instruído, o paciente retomou o contato, e a autorização de aproximação está formalizada, enfim, está na ata notarial anexada aos autos, e depois simplesmente contatou o Nudem como se ele estivesse descumprindo as medidas. De fato, ele descumpriu, mas descumpriu por falta de conhecimento que não poderia retomar o contato. Aqui, excelências, eu trago o AGR no ARESP 23.30.912, Distrito Federal, aonde o STJ delimitou que a ausência de dolo na reaproximação, quando a vítima, a suposta vítima, autoriza essa aproximação, afasta o dolo. Afastando o dolo, não há que se falar que teve descumprimento na medida protetiva ora entabulada. Então, assim, eu pugno, não sendo o caso de afastamento pelos fatos anteriormente narrados, que essa autorização afaste o dolo e, por consequência, não seja considerado descumprimento por parte do paciente. Aqui eu cito alguns habeas corpus desse tribunal, o 02-54-23-02, cito também o HC 50-52-316-15. Ao final, excelências, no evento de número 26, foi juntada uma ata notarial. O paciente, ele havia cortado totalmente relacionamento e contato com a vítima, todavia ele desbloqueou ela no aplicativo WhatsApp, porque tem uma filha em comum, poderia chegar uma mensagem a caráter de urgência.
E quando ele desbloqueou, ele passou a receber algumas mensagens. Inclusive, essas mensagens, a suposta vítima estava enviando para outras pessoas, como o pai do paciente. Aqui, Excelência, eu vou ler rapidamente, que o tempo está se esgotando. Ela, 1º de março, ela manda uma mensagem seguinte, teor. Eu sei, ela está ajudando você. Eu sei, ela está no fórum. Fala para ela não sair da minha vida, ela vai achar a sepultura. Ou seja, eu já não tinha contato com ela, não estava falando com ela mandando mensagem ainda ameaçando. Supostamente mandaria alguém à sepultura. E na mesma mensagem, ela continua questionando se o paciente, abre aspas, olha o que ela fala na mensagem, acha as macumbas enfim, que ela utiliza o nome chulo, vai ajudar, e ainda, ao final, ela fala, abre aspas, se você não sair do estado correndo, vou colocar na internet, falar na TV, buscar pessoas que têm relacionamento com você, colocar a sua cara e a dela. Já pensou? Minha mão come-se alguma coisa. Você vai precisar de 7 vidas. Ou seja, ela ainda ameaça o paciente nessa mensagem. Olha que ele está, enfim, há 2 ou 3 meses sem contato algum com ela. No dia 2 de março, ainda ela manda a seguinte mensagem contendo, abre aspas, sua prostituta faz macumba para mim. E continua, fez a doação do apartamento para ela, fecha aspas. Ao final ela fala, doido não fica preso nesse país. O que possivelmente, Excelência, está realmente motivando ela a cometer tais atos. Que ela tem ciência, ela nega o tratamento, ela tem delírio de ciúme, ela tem delírio de fantasia situações, ela está prejudicando o Estado, que, ao meu ver, deveria intervir a fim de prestar o tratamento a ela. Michael, o tempo de Tá Vossa ótimo. Excelência se esgotou. Eu concedo-lhe mais 20 segundos para encerramento. Sim, Excelência, muito obrigado. Encerrando, Excelência, então, assim, o Estado deveria realmente prestar o tratamento devido. Ela já é diagnosticado, e não simplesmente, por conta do gênero, validar tudo o que é dito, ainda mais por uma pessoa que já tem os problemas que foram apontados pelos médicos, e, enfim, acaba colocando o paciente numa situação totalmente vexatória. Assim sendo, pugna, Excelência, pelo acolhimento da ordem, seja afastado das medidas protetivas, cassadas, ou, no mínimo, que seja determinada a retirada do tornozeleiro eletrônico. Uma vez que ele é primário, portador de bons antecedentes, tem trabalho lícito, não há nada que macule a imagem dele. Sem mais, Excelência, muito obrigado e obrigado pelo estender um pouco o tempo, Excelência. Muito obrigado, doutor. Considerando as ponderações de Vossa Excelência, eu vou reter os autos com vista e trago na próxima sessão, tá certo? Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor. Seja sempre bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Próximo. Vamos ao 31, que também é de minha relatoria. Esse é extenso. Eu tinha visto esse também. Por que ficar vencido? É só para teimar? Só para teimar. Vamos lá. O 30 já foi? Já? Eu esqueci de assinar aqui. Recurso no sentido... Número 31. Recurso no sentido estrito desta comarca, 5699525.87. De minha relatoria, integram a turma julgadores, os desembargadores Wilde e Gustavo. Recorrente, o Anderson dos Santos da Silva. Advogado sustentante, doutor Marcos Augusto de Araújo. Doutor Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Excelência. Boa noite para o senhor e está? para todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Bom. Deus, o senhor e todos. Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Bom, tá, muito bem. Doutor Marcos, eu vou fazer uma leitura da proposição de voto aqui, encaminhando para uma resolução
que atende o pleito do cliente de Vossa Excelência e se efetivamente houver anuência de sua parte, não haverá a necessidade da sustentação oral, tá certo? Ok, Excelência. Muito bem, é um recurso antidistrito da pronúncia que foi prolatada em desproveito do Anderson dos Santos da Silva, como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, conjugado com 14, inciso 2, e 29, caput do Código Penal, né, na condição de partícipe. E no conteúdo das razões recursais, uma preliminar de inobservância do que preceitua o artigo 226 do Código de Processo Penal quanto aos requisitos instituídos pelo legislador, que já percorreu desde a compreensão de que se tratavam de meras proposições sem caráter vinculativo. Eu nunca achei assim. Sempre achei que era regra, tipicidade das formas procedimentais, por isso mesmo tem que ser observado, e que agora já tem no Supremo Tribunal Federal, inclusive, designado proximamente uma sessão para definir essa questão, mas já com um adiantamento de alguns votos no sentido da obrigatoriedade daquelas formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, assim como todos os referenciais jurisprudenciais que eu trago aqui, não são poucos, e que palmilha na direção de que o reconhecimento fotográfico realizado através, aqui está errado, por meio da apresentação de informal de fotografia via aplicativo de mensagens é absolutamente nula, né? Nesse caso, o ministro Saldanha Palheiro. Houve uma postulação de providência nesse sentido e ela desatende, na sua elaboração, as diretivas constantes do dispositivo de regência, o artigo 226, muita transcrição, né, que fiz, e nenhuma aponta efetivamente para a pessoa do Anderson como alguém que houvesse, em efetivo, participado da realização deste fato. Ele não é indicado, não foi acusado como nem mandante, nem executor do fato, mas apenas como alguém que teria, de alguma maneira, contribuído para a sua realização e, diante disso, informando-se nos autos que os demais indicados, indiciados, não conheciam o Anderson, né, eles acabaram imunizando-o desta corresponsabilização como partícipe, né, com alguém que teria se insinuado de maneira colateral na prática do fato, que eu estou compreendendo que essa escassez de provas válidas não alteiam ao estándar probatório de se ter como presente indícios suficientes de participação do Anderson na realização do fato, e por essas razões eu estou conhecendo do recurso no sentido estrito, dando-lhe provimento para despronunciar o Anderson dos Santos da Silva. Eu tentei sintetizar o máximo possível, é assim que estou votando. Desembargador Wilde. Senhor presidente, eu fiz a revisão e concordo com Vossa Excelência. Eu voto na integralidade.
Desembargador Gustavo. Acompanho. Então, doutor Marcos, como Vossa Excelência acaba de presenciar, a turma julgadora, a unanimidade, conhece do recurso sentido estrito e dá-lhe provimento para despronunciar o cliente de Vossa Excelência. Tá certo? Ele está Ok, preso? excelente. Ele está preso? Não, senhora, excelência. Não. Ele está só com medidas cautelares, mas está em Tá, liberdade. então tem que também revogar as medidas cautelares, tá? Será revogado nesse recurso, excelência? Eu já vou incluir aqui, viu, com revogação das medidas cautelares, tá? Eu vou mandar incluir aqui no voto, tá, doutor? Ok. Muito agradecido, excelência. Muito obrigado a todos. Até porque elas Bom ficam sem trabalho sentido, e né? boa noite. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Seja sempre Muito bem-vindo. obrigado, senhor. Obrigado, excelência. Pois Eu não. tenho mais um da pauta do dia e vejo que ainda tem uma longa lista aí a ser cumprida. Se Vossa Excelência pudesse colocar isso em votação. Só este de Vossa Excelência? Não tem HC, não? Não, e tem também um da Diada, que não sei se Vossa Excelência irá julgar, que é sobre tributária, aquela coisa toda. Sim. Esse é rápido. Agora, Não, é super rápido. e esse aqui, o 50 também, eu tenho a impressão que vai dispensar até a oitiva. 50? 50, acho que o doutor Widneia está na sala para sustentar. Muito bem, podemos ir a ele. É uma apelação criminal da comarca de Rio Verde, auto 50.58079.32. Relator, o desembargador Sival. A mim coube a revisão e ao desembargador Wilde a condição de vogal. Apelante Alessandro de Moraes Rosemiro. São vários advogados sustentantes, em número de 6, mas é presente a doutora... Tem alguém logado como Widneia. Widneia, a doutora Widneia. Tá com o microfone. Excelência, eu estarei substituindo a doutora A Udineia. doutora Marquênia. A Isso. senhora tem procuração? Porque eu não achei aqui, doutor, ou subestabelecimento? Nós vamos juntar o subestabelecimento. Muito bem, doutora. Fica concedido o prazo de 5 dias para fazê-lo, tá bom? Tudo bem, obrigada. Desembargador Sival. Bom, aqui é uma apelação criminal contra a sentença que condenou o apelante a uma pena de 2 anos pela prática do crime de uso de documento falso. E essa pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por 2 restritivas. A defesa alega substancialmente falta de dolo, ausência do dolo específico. E eu estou dando provimento ao apelo. Estou concluindo que a inexistência de prova robusta da ciência do acusado quanto à falsidade de documentos utilizados impõe a sua absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, nos termos do artigo 386, inciso 7 do CPP. E o faço pelas seguintes razões, que eu tentei ser bastante sucinto, até porque eu compartilhei o voto com os demais votantes que conhecem o respectivo conteúdo. Eu estou salientando que o apelante teria acusado como uma espécie de corretor de um imóvel e compareceu ao cartório para transferir o bem para o comprador. E ali, na ocasião, ele portava alguns documentos que foram tidos como suspeitos e que foram reconhecidos como falsos.
Ele alega que não conhecia aqueles documentos como falsos, ele não tinha ciência da falsidade deles. E eu entendo que milita a favor dele a dúvida sobre a ciência ou não desses documentos, falsidade deles, até porque ele, nessa condição de que, como responsável pela transação, acabou procurando os que venderam originalmente o imóvel e acabou regularizando a documentação. A oficial do cartório demorou 71 dias para chegar à conclusão de que se tratava de documentos materialmente falsos. E ele diz que tomou esses documentos como autênticos e que não tinha ciência ou conhecimento daquela falsificação. E eu estou entendendo que, apesar uma estranheza quanto à maneira como portava aqueles documentos, não se pode escogitar essa hipótese de que ele não sabia da falsidade, e até porque depois tudo se regularizou, de modo que eu estou entendendo que faltou prova do elemento subjetivo do tipo e estou votando pela absolvição. Provendo o recurso. Muito bem. E houverá feita a revisão e acompanho Vossa Excelência. A unanimidade de votos, apelo conhecido provido para declarar a absolvição do apelante, né? Muito bem. Da 12 da adiada. Doutora Marquênia, Sua Excelência compreendeu aí o resultado? Sim, obrigado, doutores. Muito Boa obrigado, noite. doutora. Seja sempre bem-vinda. Até outra ocasião. 12 da adiados? 12. Está com vista com Vossa Excelência. Ah, é o último, né? Lá da adiados. Tem uma lista ainda. O derradeiro da pauta diária. Tem mais da pauta adiada para ser julgado. Não, mas vamos bater o recorde, que o recorde é 10 e... 10 para Eu não, zero. eu não gosto de bater, não, eu não gosto de bater recorde. Vamos lá. Aqui nós estamos na apelação criminal desta comarca, auto 570014.67. Primeiro apelante, Daniel Martins Gontijo. Segundo apelante, Ministério Público. Primeiro e segundo apelados, na ordem inversa já anunciada. Advogados, doutor Elinaldo Miranda Cruz e doutor Gilvan César da Silva. Resumo da sessão presencial de 27 de fevereiro de 2025. Julgamento suspenso com vista ao relator. Resumo da sessão presencial de 6 de março. Julgamento suspenso após sustentação oral do doutor Gilvan, ao qual foi concedido prazo de 5 dias para juntar procuração no processo, com vista ao relator desembargador Sival. Julgamento, resumo da sessão presencial do dia 13 de março, julgamento suspenso com vista ao desembargador Linhares Camargo, após voto do relator, desembargador Sival Guerra Pires, que acolheu o parecer ministerial, conheceu do apelo e o desproveu. De ofício excluiu uma das penas restritivas de direitos, acompanhado pelo voto do desembargador Wilde. Eu fiquei com vista exatamente para efeito de conferir a pertinência da proposição encaminhada pelo eminente relator e creio que não há nos autos algo que possa dissentir desta sua conclusão e, por essa razão,
eu estou perfilando o seu entendimento para a unanimidade de votos, conhecer do apelo e dar-lhe desprover-lhe, mas de ofício fazer a exclusão de uma das penas restritivas de direitos. Esta votação, doutor Gilvan, Sua Excelência pôde ouvir aí o resultado, seja sempre muito bem-vindo. Boa noite, doutor. Até uma outra oportunidade. Boa noite, Excelência. Boa noite. Eu queria fazer algumas ponderações, mas agora não tem mais jeito, né? Não é mais possível, né? Não, é porque já houvera passado o prazo da sustentação oral, né, doutor? Aí não tem como resgatar isso, tá? Na verdade, eu fiz a sustentação oral no primeiro julgamento, né? Foi feito no primeiro julgamento. Só queria ponderar rapidamente, né, Excelência? Porque, nesse caso aí, o Ministério Público transferiu para o acusado o ônus da prova, né? Que é inadmissível. Muito bem, doutor. Eu compreendo a resignação de Vossa Excelência. Por que o Ministério Público não utilizou o artigo 402 do Código de Processo Penal? Pois é, Logo, doutor. né, Doutor, por 402, gentileza. Poderia perfeitamente ter quebrado o sigilo fiscal e bancário do acusado para saber se o dinheiro que era para pagar o ICMS foi desviado do bolso dele. Por que o Ministério Público Doutor, não utilizou por o artigo gentileza, eu 402? compreendo a resignação de Vossa Excelência, mas vou pedir a sua compreensão para pedir a fineza de poder proclamar o resultado e declarar encerrado o julgamento. Tá? Muito obrigado, doutor. Boa noite. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. 34 agora. Acompanhei. Acabou a Silas já? Já. Número 34, apelação criminal de Quirinópolis. Ô, Sival, pode ficar aí. Não, ele é que tem que subir. O Adegmar foi embora. Você sobe da turma aqui, ó. 1, 2, você está subindo. Não é não. Não é assim não. Aqui. 1, 2, espera aí que tem mais. 3. Não inventa não. Aí, ó. Vai brincar de botijão de gás. Vaza. Até logo. Boa sorte. Espero que não tenha. Ele está querendo ir mais cedo para assistir o jogo do Brasil. Não passa raiva com aquela seleção, não, que o povo só quer ganhar dinheiro. Qual é agora? 9h30, né? Não, é 9h45. Vamos correndo. 34, apelação criminal de Quirinópolis. Eu não vou ver, não, porque eu vou estar na estrada. 5087.441.66. Relator, desembargador Wilde. Revisor, desembargador Gustavo. E o ingresso na turma na condição de vogal, ante a ausência justificada momentânea dos desembargadores Adegmar e Sival. Apelante Igor Daniel Pereira de Andrade. Advogado sustentante, Dr. Sandro Ferreira Lopes Rezende. Não está? Não, Ouvimos, então, o desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. Eu estou desacolhendo o parecer do Ministério Público, provendo parcialmente. Eu estou reconhecendo a confissão espontânea qualificada e reduzindo a pena base para 14 anos, 5 meses e 8 dias em regime fechado. Não sei se a nobre Glaucivânia já conseguiu anotar para ir adiantando o serviço dela. Já? Consegui. Ok. Foi disponibilizado, mas posso ir pela síntese ou... Eu não conheço. Tá. Pode ir pela síntese, tranquilamente. Eu vou abrir aqui o seu voto. Tá. É uma apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo, requerendo a absorção do crime de posse de arma pelo homicídio, redução da pena aplicada, especialmente pela valoração negativa das circunstâncias judiciais,
e o reconhecimento da confissão espontânea. Então, a discussão se pende o seguinte: se o crime de posse irregular de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de homicídio, nesse caso, né, verificar a legalidade da valoração da negativa circunstâncias judiciais na dosimetria da pena de homicídio qualificado e analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Pois bem, o crime de posse irregular de arma de fogo, no caso, caracteriza-se como delito de mera conduta e de caráter permanente, consumados pela simples manutenção em poder do agente. Nesse caso, né, não há que se falar em consunção, porque são delitos com dois momentos bem distintos, né? Eu vou pegar aqui o fato aqui para ou melhor, eu vou começar desde o início, porque senão depois eu não vou conseguir lembrar de tudo. A cabeça já está meio fraca, né? O Ministério Público ele ofertou denúncia em face do Igor e, posteriormente, houve processamento até chegar, né, ao julgamento do júri, onde ele foi condenado no homicídio qualificado, uma pena de 18 anos e 9 meses, regime fechado, e o posse ilegal de arma, 1 ano e 3 meses de detenção e mais os dias multa. Prosseguindo então, o crime de posse irregular de arma de fogo, ele é de caráter mera conduta e permanente, e após a confirmação do óbito, né, do Mateus, o policial militar iniciou intenso patrulhamento na cidade de Naciolândia, ou seja, depois de ele ter matado, em busca dos autores. Durante as diligências, receberam informações de onde residia. Por volta de meio-dia, visualizaram o Lucas e, ao notar a presença, assustou e correu, e dispensou a porção de maconha. Adentraram no local e encontraram lá um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. E por que nós estamos reconhecendo? Agora veio o fato tudo na cabeça, basta. Que na verdade é o seguinte: eles estavam diligenciando a procura do cidadão, né? E o fato ocorrido. Só que, quando o encontraram lá uma arma. Só que essa arma não tinha nada a ver com o fato, certo? Com o homicídio consumado, entendeu? Então, não tinha nada a ver com o fato. Então, resumo é isso. O exame microbalístico não deu, né, o resultado de ter sido a arma utilizada. Então, está desvinculado do homicídio. Então, eu estou seguindo a orientação do STJ, né, que o momento de consumação dos delitos foram distintos, inclusive a arma, né, não está ligada, inclusive através de perícia, não está ligado ao fato homicídio. Quanto à dosimetria da pena, que é o que se fala, o juiz negativou a culpabilidade e antecedentes. Na culpabilidade, ele diz que ela é intensa em razão da quantidade de disparos de arma de fogo e consegui também, informando que seriam 6 orifícios de entrada, deflagrado a queima-roupa, e desta forma, eu entendi como deve ser mantida a culpabilidade de forma negativa, porque houve uma desvaloração desfavorável do réu em face da quantidade exacerbada de disparo de arma de fogo, que isso evidencia uma especial reprovabilidade da conduta, e eu trago nesse sentido decisões do Superior Tribunal de Justiça. Também entendemos que os antecedentes criminais foram corretamente negativados, porque há uma condenação definitiva por fato anterior do crime descrito da denúncia, né, com trânsito julgado posterior. Então, desta forma, de forma também correta. Sobre o critério, ele não está vinculado a critérios rígidos, critério de fixação, e o juiz fixou a fração de 1/8 entre os intervalos, né, no caso em testilha. Ocorre que aí, então, eu verifico sobre a confissão espontânea, que é também um dos itens que ele colocou, e eu observei que ele fez a confissão espontânea, reconhecendo o crime de posse irregular, indevidamente afastado do crime de homicídio, alegando que o documento admitiu, mas, né, essa confissão eu estou utilizando aquele raciocínio da súmula 545, que não importa, pode ser expressa, qualificada na polícia, etc. Então, estou adotando
essa que confessou já faz jus a isto. Então, estou admitindo, eu só não estou colocando no valor máximo, exatamente. Já? Oi, eu estou aqui fazendo tudo que eu pensei que... Então, tá. Então eu estou só da fração, tá. Eu estou, então, ficando em definitivo, observando o concurso, em 14 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão, mantendo fechado, e 1 ano e 15 dias de detenção, 17 dias de multa. Portanto, dando parcial provimento ao recurso e desacolhendo o parecer ministerial. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz a revisão e, de fato, cheguei à mesma conclusão que o relator com relação à não incidência do princípio da construção requerida pela parte, com relação ao percentual, a fração utilizada pelo magistrado para o aumento, no caso da circunstância judicial, eu entendo que está dentro do que é admitido pelo STJ, e a mesma conclusão com relação ao reconhecimento da condição qualificada que implica na redução da pena, de forma que acompanhe o relator. Eu também só quero, com essa ressalva em relação ao 1/8, para mim tem que ser da pena base. É isso aí, a pena tá combinada no mínimo. Né? Não, só ressalva mesmo de entendimento. Ele entende como um oitavo de 12 anos. Entendeu? Que que o STJ nós adotamos 1/6 do mínimo ou 1/8 do intervalo. 36. Tem que ser 1/8 do mínimo. Minha relatoria é apelação criminal de Lusiânia 57373866.63. Apelante Laudimilson Rodrigues de Almeida. Advogado sustentante, doutor Francisco Átila Alves. Está presente? Estou presente, excelência. Ô, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Muito bom. Prazer em Só ter cansado, o senhor né? aqui. Pode ser direto, que eu concordo com... Esse aqui, doutor, é muito simples. É um pedido de restituição da arma de fogo, né? Com Sim. parecer ministerial favorável no 1º grau e em 2º grau. No 1º grau, o juiz não concedeu, houve a interposição do apelo, aqui também o Ministério Público é favorável e eu estou aqui propondo a devolução da arma de fogo ao cliente, Vossa Excelência. E Perfeito, eu ouço os colegas, os demais pares. Senhor presidente, eu fiz a revisão e uma vez que o Ministério Público não indicou na MVP o perdimento da arma, né, e tendo em vista a declaração da extinção da punibilidade, eu entendo correta a decisão posta no voto. Voto com Vossa Excelência. Tudo bem. Então, doutor, a unanimidade de voto, apelo conhecido e provido para determinar a restituição da arma de fogo. Tá certo, doutor? Muito obrigado, senhores, e bom trabalho. Perdoe a angústia aqui do tempo, mas é porque Não, já estamos aqui eu tô mais há apressado mais de que eu vou 12 assistir horas. Eu imagino, vou assistir o jogo Tá do bom, Brasil doutor? agora. Boa noite para vocês. Seja Tchau, sempre tchau. muito bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite. Muito bem, o 37 é uma apelação criminal daqui de Aparecida de Goiânia, número 5717584.89, de minha relatoria, revisor o desembargador Wilde, completa a turma o desembargador Gustavo. Apelante Jean Vitor Clementino de Souza, advogada doutora Tainara Rodrigues Soares. Doutora Tainara, não está, não? Não. Deixa eu ver aqui o que é. Três? 13. Mas é tudo aqui mesmo, né, gente? Somos nós. É assessoria louca com as coisas. Bom, deixa-me ver aqui. Esse aqui é um caso de condenação do Jean pela prática de furto qualificado.
A pena de 1 ano, 10 meses e 23 dias por qualificado tentado. E pagamento de 9 dias multa. Ele postula no apelo a absolvição ou a exclusão da pena de multa. Analisando a prova, não é possível, eu não vi espaço para reverter o desate condenatório. A prova é segura quanto à sua responsabilidade pelo fato, e eu apenas faço uma pequena alteração na dosimetria da pena. Daqueles valores lá, daqueles patamares, eu trago. Ela estava lá 1 ano, 1 ano e 10 meses e 23 dias, é uma pequena alteração, ela cai para 1 ano, 8 meses. E pagamento 7 dias multa, consideradas todas as 3 etapas aí da fixação da pena. É a pena final, né? A privativa e a pecuniária. De 1, 10 e 23, e 9 dias multa, para 1, 8 e 7 dias multa, porque eu afasto uma das vetoriais que havia sido negativada. Eram 3, eu baixei para 2. E quanto à exclusão da pena de multa, nós todos sabemos, né? Não existe possibilidade, porque essa é uma sanção criminal e nós não temos disponibilidade sobre ela, diferentemente do que seria, por exemplo, um pedido de isenção de custas. De maneira que eu estou conhecendo do apelo, negando-lhe provimento de ofício, fazendo essa pequena redimensionamento, esse pequeno redimensionamento das penas aplicadas. É assim que estou votando. Sim, senhor presidente. Eu fiz a revisão, o Jean Vitor ele foi condenado por tentativa de furto, né, com qualificado pelo rompimento de obstáculo. Ele teria, na madrugada de junho de 2023, sido flagrado, né, pela vítima e seu irmão, já no interior do veículo, após arrombar a borracha e a janela, utilizando a chave de fenda e alicate para tentar a ligação. Houve condenação, há um recurso para absolvição por insuficiência de provas, exclusão da pena de multa e na previsão legal para a sua imposição no caso concreto. Acontece que foi logrado demonstrar que ele portava uma chave de fenda e um alicate, instrumentos utilizados para subtrair o veículo. Havia um veículo Gol, inclusive, aguardando o local, que fugiu assim que apareceu, mostrando uma ação criminosa jamais planejada. Houve a testemunha que viu o apelante mexendo na ignição do caminhão, que afasta a tese da simples presença ocasional no local, né? Então, e que interrompeu, exatamente, que interrompeu a execução, certo? Então, obviamente, esse pedido de absolvição por insuficiência de provas deve ser rechaçado. A exclusão da pena de multa é sanção pecuniária prevista como preceito secundário, né? Há realmente um erro na dosimetria, porque foi considerado as ações penais em andamentos como conduta social negativa. Então, desta forma, senhor presidente, eu estou acompanhando o relator, que também é Vossa Excelência, com o voto. Eu estou ouvindo o revisor, no próximo eu só vou anunciar e já vou passar para ele. Pode votar aí. Muito bem, ficou melhor ainda do que o meu resumo aqui dessa correria. Acompanhe. Que bom. Achei que ele ia divergir. Você falar alguma coisa, não te dá uma pancada, menino. Eu não tenho medo de levar uma celularzada na testa, não. Gente, vamos lá, vamos bem mais. Vamos, número 39, né? 38, não? 38? 38. Sim. Esse também eu subo aqui para a turma. É a apelação criminal de Aparecida de Goiânia, 002314.7.06. Relator, desembargador Wilde, revisor, desembargador Gustavo. Eu subo para completar a turma no lugar dos desembargadores Adegmar e Cibal, ausentes momentânea e justificadamente. A primeira apelante, Eric Miranda dos Santos. Segundo apelante, Daniel Paes Landim Ferreira. Advogados sustentantes,
Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Do primeiro apelante, Dr. Felipe de Castro Abreu Meireles Lima, Dr. Davidson Alves Pereira, Dr. Kainan Camargo Jacundá, Dr. Enio Bianchini Reis e Dr. Igor Ferreira. E do segundo apelante, Dr. Marco Tadeu de Paula Silva. Tem algum deles presente? Não, muito bem. Então, desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. O Ministério Público ofertou denúncia em face do Daniel e do Eric, né, 157, parágrafo 2º, inciso 2, processualizado. O Daniel foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, regime semiaberto, 13 dias multa. E o Eric também. Ao interpuser a apelação, Daniel pede a desclassificação da conduta para furto simples, o Eric requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação também para furto simples, e direito de recorrer em liberdade. Quanto à absolvição por insuficiência de provas, o que a gente observa é o seguinte: a materialidade está estampada no termo de entrega, a convergência da prova oral colhida em juízo, a autoria pelos depoimentos colhidos em juízo, e a vítima, Pedro Henrique, ela demonstra a cronologia já descrita na denúncia, ao ser parado em um pedido de informações sobre localização, de uma determinada localização, foi anunciado o assalto. Conseguiu identificar o Daniel como pessoa que pegou seu celular, não sabendo reconhecer o segundo assaltante. Disse que, apesar de não ver a arma, viu um volume compatível na cintura do assaltante. A testemunha, o Matheus, viu os fatos desenrolando, né, e relata que o Daniel foi a pessoa com quem anunciou o assalto, e também afirma que viu o cabo de uma arma de fogo na cintura da pessoa que anunciou o assalto. Inclusive ele informa que ele estava na condução, depois houve a condução do veículo, depois trocaram a direção do carro. Ele é mais detalhado quanto a essas coisas. O Zé Domingos também, ele prestou depoimento, mas não soube dizer nada sobre os fatos. A testemunha Eduardo confirmou ser o dono do veículo que foi utilizado e que os emprestou para os autores para eles buscarem as namoradas, né? E depois só ficou sabendo dos problemas no dia seguinte. Apenas o Jean Marques, na verdade, não sabe de nada, e o acusado Daniel confirmou parcialmente, dizendo que estava muito bêbado, decidiu iniciar o assalto por impulso, e desta forma, né, o Eric também negou os fatos, chegou a se ficar sabendo que Daniel roubou o rapaz quando saiu do carro e mencionou que apenas continuaram o caminho quando outro carro os abordou. Não há dúvida quanto à presença dos dois acusados no veículo por meio do qual foi efetuado o assalto, como se depreende dos próprios interrogatórios. O debate relevante é, portanto, acerca do lien subjetivo entre as partes, né? O conteúdo dos depoimentos transcritos permitem concluir a união de desígnios, por razão impossível dar provimento pela absolvição do indúbio pro réu. As declarações da vítima, Pedro, e depoimento da testemunha ocular, o Matheus, foi inequivocamente no sentido de ser abordado por pessoas que efetuaram o roubo, e a prova consistente que foi anunciado um assalto de logo após obter o celular. O carro saiu cantando pneu e quase bateu. Há também a prova da grave ameaça perpetrada que simulou portar uma arma de fogo, e inclusive o Matheus afirmou ter visto um cabo de algo parecido com arma, né? Indo mais adiante, sintetizando, né? Por mais que não se tenha recolha cedo o acusado Érico no dia da ocorrência, né, prevalece a admissão que estava no local dos fatos, porém negou a união de desígnios com Daniel para parte do crime, mas isso foge do que foi dito pelas vítimas e testemunhas. Pois muito bem. Então, a autoria está comprovada por outros elementos que não seja um ato de reconhecimento judicial preliminar. O pedido de desclassificação da conduta para o furto simples, nós entendemos que a afirmação de que não houve demonstração de grave ameaça, né, não prospera, porque foi anunciado o assalto e estavam com um volume na cintura e aparentemente armados, né, fazendo ameaças. Então, esses depoimentos trazidos pela vítima demonstram a grave ameaça.
Inclusive, Eleutério disse ter visto o acusado Daniel anunciar o assalto em voz alta, ordenando: parado, parado, não corre não, não corre não. E a cintura dele tinha uma situação que semelhava ao cabo de arma de fogo, embora não tenha sido apreendido, né? Por conseguinte, a desclassificação para o furto não prospera conforme requerido. Quanto à dosimetria, as circunstâncias judiciais não vejo como fazer reparos, né? Na segunda fase foram mantidas no mínimo legal, que foi no mínimo na primeira fase, né? Reconhecimento de atenuantes de incidentes, menoridade relativa e confissão do Daniel, mantido no patamar mínimo, e atenção enunciada a súmula 231, e anunciado 1/3 por reconhecida majorante de concurso de pessoas. Então, impossível qualquer reforma, é necessária a manutenção da pena definitiva em 5 anos e 4 meses. Igualmente proporcional à multa, que foi de 13 dias e 1/30 salário mínimo. Quanto ao pedido de direito de recorrer em liberdade, já tinham sido concedidos, isso fica prejudicado. Então, estou acolhendo o parecer da Procuradoria e conhecendo e negando o provimento, mantendo a sentença inalterada. É como voto, presidente. Desembargador Gustavo. Obrigado, senhor presidente. Fiz a revisão. Tratam-se de 2 apelações, de Daniel e de Eric, em que questionam, eles pedem a desclassificação. Em primeiro lugar, a absolvição por insuficiência probatória. Em segundo, a desclassificação para furto simples e a questão do direito de recorrer em liberdade. Como bem frisado, eles já estão em liberdade, então fica prejudicada essa questão. Analisando os autos e a prova produzida, observo que tanto a materialidade quanto a autoria estão demonstradas nos autos. Há uma impossibilidade de reconhecimento do pleito de desclassificação, porque o furto, porque no fato tipificado como furto não há violência ou grave ameaça. E nos autos ficou demonstrado que o fato foi praticado com ameaças, de forma a não ser possível acolher a pretensão de desclassificação. Com relação à dosimetria, nenhum reparo, de forma que a sentença deve ser mantida na sua integralidade. Voto da mesma forma como relator. E havendo convergência entre o relator e o revisor, desembargador Donizete, eu voto com o relator. É. 39. Eu disponibilizei os votos do 39, do 41 e do 43 para os pares. E 41, né? Então, deixa-me tirá-lo daqui. Então, é o 39 e o 45. Eles tratam fundamentalmente da mesma questão. Se já houver o anúncio de alguma oposição à proposição que está encaminhada, eu vou reter com vista para trazer a apreciação no mérito dos casos. Os dois são nulificação de abordagem policial, o 39 e o 45. Então, eu deixo para a próxima semana, porque... não está iniciando o voto, ela vota no seu lugar, porque eu já até tinha passado essa orientação para o pessoal, quando for assim, para não ficar presa a essa questão preliminar, e para o mérito também, porque eu posso ficar vencido, mas... mesmo vencido, eu tenho que ir ao mérito, né? Então, eu retiro o 39 com esta observação. Boa noite. 39 e 45 pedindo vista. Tá. Muito bem. Boa noite, doutora Poliana, né? Boa noite, Excelência. Doutora Poliana Cádia Melo Matos Milhomem. Doutora, como há um possível dissentimento neste caso,
O que a gente pode é ouvi-la também, né? Aí, não, mas aí Vossa Excelência ficaria vinculado, né? Que deixar para quando ele voltar. Ele está preso, o Fernando? Está, Excelência. Está, então é isso. Então, nós vamos fazer o seguinte, doutora, porque se iniciar ouvindo Vossa Excelência hoje, semana que vem está de licença o desembargador Wilde, ele não estará, então ele não pode vir à mesa. Na outra semana eu estarei de férias durante 10 dias e eu não estarei aqui. E é assim, só daqui a 3 semanas é que o caso voltaria. Não iniciando hoje, semana que vem a gente resolve. Pode ser assim, Ok. doutora? Pode, A Excelência. senhora nos excuse, nos perdoe, porque fica aí até esse horário, mas vamos tentar uma solução apropriada para o caso. Tá bom, doutora? Tudo bem, Excelência. É sempre uma honra participar e ouvi-los. É Sua uma Excelência verdadeira aula. está em Uruaçu? Uruaçu, Aí é perto da Serra da Mesa, não é? Serra da Mesa, Excelência. Lago Serra da Mesa. Muito bem, deve ser muito bonito aí. Licença, presidente. Muito bom. Só um minutinho, doutora. Se o senhor quiser, eu posso anotar e dar prioridade para ela na próxima semana. Isso, Ela então for já nesse fica horário. assim, doutora. Sua Excelência terá preferência na sustentação oral na semana que vem, tá certo? Ok, Excelência. Tá bom, doutora? Muitíssimo grato, viu? E obrigado pela compreensão. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Obrigado. 40 e o 45. Deixa eu me ver se está. 39 e o 45, o senhor vai adiar para a próxima semana? O 43 e o 45. Cadê o 43? 43 também? Então, 40, o 39, 43. Não, deixa eu achar o 43. Cadê o 43? Eu deixo mais. Aham. Não, tá bom. Não, é porque ela fica também como obter dictum também, né? Ela não é raço descendente, né? Tá aqui, ó. Eu tinha colocado para a semana que vem também por conta disso. Hã? Tá. Então, 43 e o 45 da mesma forma. Tem que... E ela tem que fazer ponto lá na... 43 e 45. 43 e 45. Depois do selo diamante é o quê? Os advogados Depois do do selo 43 e do diamante, 45 vem o não estão presentes. Não, tá. Se o senhor Platino, vai não comparecer sei. na próxima, o senhor vai dar a oportunidade de sustentar? Tá. Tá, então... Deixa eu me ver aqui. Esses aqui vão para semana que vem. 40 agora, então. É o 40. Parece que é o último, né? Não, Já, tem não. ainda tem um 9 da adiada. Nem pensar, a semana que vem é minha última. Não, Que é único e invisível. não, na adiados todas, olha. Não, 9. O 9 é meu aqui, sim. Então é o 40 e o 9 agora. 40, apelação criminal de Jaraguá, 5330079.87, relator desembargador Wilde, participam da turma o desembargador Gustavo e eu, ascendendo nos lugares dos desembargadores Adegmar e Sival, porque momentânea e justificadamente ausentes. Apelante Efraim Cardoso dos Santos, advogadas sustentantes, doutoras Nayara de Paula Oliveira e Simone Fátima de Paula. Tem uma advogada, aqui é da doutora Sandra. Nós e assessoria. Tá, muito bem. Desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. O Ministério Público ofertou denúncia em face do Efraim e artigo 21 da Lei 3.688, artigo 147 do Código Penal, né? Todos, e o 71, todos com incidência da Lei Maria da Penha. Fui condenado no 147, combinado com o 71 e o 21,
contravenções, 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples. Inconformado, interpôs a apelação e, analisando a contravenção à vista de fato, ouvido em juízo, né, eu estou dando razão ao apelante com referência, ele pedindo para que seja contravenção e não. Ouvido em juízo, a vítima afirmou que estava separado do acusado, com quem teve relacionamento durante aproximadamente 10 anos. Quando ele foi buscar algumas coisas em casa, ao ser questionado sobre o que estava pegando, o mesmo jogou na parede, enforcou-lhe e deu um soco no braço, deixando-a com hematomas. Bom, relatou que estava conversando com o Efraim na porta de sua casa, quando ele arrancou com o carro e a arrastou. Diz que noticiou as agressões para sua irmã e para sua mãe, mostrando hematomas e fotos de chamada de vídeo. Não ter feito o boletim de ocorrência, mas citou que ele invadiu sua casa e as lesões já haviam desaparecido. Acrescentou que na referida data o acusado invadiu a sua casa e ameaçou dizendo que ia matá-la, e o momento saiu correndo. Pois bem, a Ana Íris, a mãe da vítima, aduziu em juízo que quando os fatos ocorreram, ligou para sua outra filha Ana e contou o fato. E essa, ao tomar conhecimento, ligou para ela e confirmou as agressões e que mostrou os hematomas nas pernas e nos braços, e que o Efraim teria pulado do muro e invadido a casa de sua filha. Ela contou também que teria sido ameaçado por Efraim. Ana Raquel, que é a irmã da vítima, também em juízo, disse que no dia dos fatos ligou chorando e mostrando as lesões sofridas, como bem como mandou foto tendo comunicado a sua genitora. Pois bem, também comunicou sobre a ameaça, né, que não ia ficar como estavam. O policial Bonfim relatou que a vítima chegou à delegacia, informando que tinha separado a apelante mais ou menos 1 mês, que ele estava muito agressivo e teria invadido a casa. Pois muito bem. Verificando então essas provas, né, a vítima relata ter sido agredida em um dia em que ele foi até sua casa para pegar algumas coisas. Foi quando então invadiu a casa, mas que não agrediu, apenas ameaçou. Roubou seus cartões, furou o pneu da moto, quebrou seu computador. Já as testemunhas ouvidas, a mãe e a irmã da vítima afirmaram que as agressões ocorreram no dia em que o acusado invadiu a casa. E após, esta entrou em contato com elas e enviou foto das lesões e das chamadas de vídeos. Ou seja, já há uma divergência no depoimento da vítima e da mãe e da irmã da vítima, com referência, né? Ela diz que ele invadiu, mas não agrediu, porém ameaçou. Mãe e vítima diz que ele invadiu e agrediu, inclusive que ela enviou fotos das lesões. Pois muito bem. Não bastasse essa divergência nos relatos da vítima e das testemunhas acerca das ocasiões, né? O relatório médico relacionado, feito tardiamente, segundo a vítima, não consta lesões. A vítima também não compareceu para fazer os exames, só muito tempo depois é que foi fazer os exames, né? Então não aparecem as lesões. E as fotos que eles juntaram, primeiro, não tem nenhuma nitidez e também não dá para saber se é realmente a vítima. Então, a palavra da vítima tem especial relevância, mas tem que vir amparada por outras provas. Então, não há prova extrema de dúvidas, né, que tenha acontecido da forma que foi afirmado. Mas, aconteceu a situação de vias de fato? Sim, aconteceu. Então, por isso que nós estamos reformando para que seja absolvido. Não aconteceu as vias de fato conforme denunciado, né? Então, estamos absolvendo dessa contravenção. E quanto à condenação do crime de ameaça, deve ser mantida. Materialidade consubstanciada por prints e imagens juntadas, né? Termo de entrega de objetos, bem como as declarações prestadas em juízo. Autoria em conteste. A vítima realmente afirma que no dia o acusado invadiu a casa, ameaçou dizendo que ia matá-la, e testemunhas também falaram sobre o teor das ameaças. Ele tenta justificar e ele acaba, inclusive, confessando que ameaçou a vítima. Então, nesse caso, não tem como nós ficarmos em dúvida, porque a testemunha fala, né, as irmãs dela falam sobre a ameaça, embora os momentos sejam distintos, e ele admite. E há a questão dos prints juntados. Então, desta forma, né, não há que se falar em absolvição. E quanto à pena, analisando de ofício, né, verificamos que
foi obedecido ao imposto ao apelante a pena mínima de 1 mês e, sequencialmente, na razão da prática por 2 vezes da continuidade delitiva, foi majorada em 1/6, fixando 1 mês e 5 dias. Então, desta forma, não merece nenhum reparo e regime aberto, sursi devem se manter inalterados. Então, estou acolhendo em parte o parecer ministerial, conhecendo o recurso e dando parcial provimento, né? Estou redimensionando e absolvendo, melhor dizendo, né? O 21 da contravenção. É como voto. Desembargador Gustavo. Acompanhei atentamente o voto do relator, não tenho dúvida em acompanhar. Igualmente, é unanimidade de votos. E o número 9 da pauta de adiados, recurso em sentido estrito, da comarca de Pires do Rio, auto 5354029.80, recorrente Hugo Jardel do Nascimento Vieira. Já houve sustentação oral, né? Presta aqui, deixa eu só... Eu guardei o meu aqui. Só para efeito de registro, né? Resumo da sessão da semana passada. Julgamento suspenso após sustentação oral do Dr. Antônio Carlos Ferreira Filho, advogado recorrente, com vista ao relator. Aguardam o voto vista os desembargadores Wilde e Gustavo. É isso, então. Eu, na ocasião, vi a necessidade de dar uma refletida mais aprofundada sobre o caso, porém, me mantenho na direção que orientava, ou que orienta, né, a decisão que tomo aqui, porque o Hugo Jardel ele foi pronunciado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, e artigo 211, na forma do artigo 29. Neste caso, a ele não é imputada a participação, mas a autoria, a execução material do fato, na companhia de uma terceira pessoa. Após os trâmites normais, veio pronúncia, e aqui, no recurso em sentido estrito, ele postula a sua impronúncia, no caso a despronúncia, ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora do inciso 4. Né? Vê-se na decisão de pronúncia, muito bem elaborada pelo colega lá de Pires do Rio, né, Dr. José Reis, que ele aponta todos os aspectos imprescindíveis relacionados à materialidade do fato e a indício suficiente de autoria, inclusive transcrevendo depoimento até de alguém que faz aquela chamada de corréu, né, na medida em que ele indica quem teria sido, assume a sua participação, indica os outros integrantes, né, do que seria a ação em deslinde, e tanto que pego a decisão de pronúncia, faço praticamente sua transcrição literal da sua pertinência, muito bem elaborada, né? Dr. José Reis, né? Ele, numa ocasião precedente, nós havíamos anulado uma decisão de pronúncia dele algum tempo atrás, por conta de algum excesso de linguagem, aquele uso de crime, etc. Tal, ele depurou isso completamente, foi muito bom, até porque ele tem se apresentado como um excelente magistrado, né, de uma linguagem até muitíssimo rebuscada, né? Então, vê-se que é alguém que estuda, e por isso eu tomei a liberdade de acolher a decisão de pronúncia com o uso daquela técnica de fundamentação per aliundi, né? E fiz alguns acréscimos apenas para dizer que concordo com as conclusões que Sua Excelência chega, tanto no crime da competência do júri, que é o homicídio qualificado, não há razão para o afastamento da qualificadora, né, em face do modo como teria se desenvolvido todo o episódio, com o ofendido atraído para uma mata, onde foi
atingido por disparos de armas de fogo provindo de 2 armas, né? Um deles seria o recorrente, né? E então, de maneira que é preciso ver o que delibera o júri sobre o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque é atraída para esse local, e o outro, que é um crime conexo, pela força da atração da competência do júri, né, que é a ocultação de cadáver, que não tem como ser objeto de exclusão dessa decisão. Então, eu estou concluindo de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo intocada a decisão de pronúncia. É o voto do desembargador Wilde. Senhor presidente, eu fiz a revisão e tão bem esmiuçado já no voto de Vossa Excelência que eu não vejo necessidade de acrescentar nada, a não ser dizer que estou acompanhando. Desembargador Gustavo. Acompanho. Acabamos? Ou vamos mais algum tempo? Misericórdia? Vamos agora para a reunião administrativa. Não, tem uma comunicação que hoje, rapidamente, hoje eu e a doutora Glaucivânia chegamos à conclusão que não dá para manter 50 sustentações orais por sessão. Então, nós fizemos um decote aí de 1/5, reduzimos para 40, para ver se nós saímos aqui mais tarde das 8 horas da noite. Né? Exatamente A notícia boa é essa. A ruim é que se começar a atrasar demais a pauta, a gente marca uma aí vai marcar uma extraordinária. A gente faria a extraordinária em telepresencial se não houver sala disponível aqui no tribunal, né? Sim. Muito bem. Isso é um delírio completo, né? Eu acho que é da pena base. Muito bem, pessoal, muito boa noite a todas e todos, obrigado, mais uma vez, pela maneira gentil e colaborativa com que lidam com as nossas atividades. Obrigado a todas e todos, mais uma vez, com essas considerações, desejo um seguro regresso aos seus lares, tenham todos muito boa noite e até a próxima semana, está encerrada a sessão.